Muito bem, galerinha do oitavo ano, vamos começar nossa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre sistemas de equações do primeiro grau. Ok? É um conteúdo que é abordado na apostila de vocês, certo? Vocês podem pegar a apostila desse segundo trimestre, tá lá na página 123, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, onde a gente fala sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Bom, antes da gente falar especificamente sobre sistemas de equações do primeiro grau, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que são equações do primeiro grau, não é verdade? Que afinal de contas, a gente não consegue estudar sistema de alguma coisa se a gente não sabe que coisa é essa, certo? E também existe algo que precisa ser debatido, precisa ser discutido, é o que significa a palavra sistema, ok? Sistema de alguma coisa. Então vamos falar especificamente desses dois assuntos, tanto do sistema quanto de equações do primeiro grau. Quando eu falo de sistema, eu falo de algo que funciona dentro de uma mesma regra. Por exemplo, o SUS, é o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele funciona dentro da mesma regra, seja aqui em Saquarema, seja lá em Belfor Roxo, seja lá no Croatá, no sertão do Ceará. Ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Ele tem o mesmo sistema, o mesmo modo de resolução, a mesma burocracia. Esse é meu telefone tocando, tá, gente? Desculpa. Ele vai ter a mesma. Ligando, quer dizer. Acho que já acabou. Ele vai ter a mesma burocracia, o sistema de saúde aqui no estado do Rio de Janeiro e no estado do Ceará, porque é o sistema único de saúde para o Brasil inteiro. Seja você preto, seja você branco, seja você pobre, seja você rico. Então o sistema é o que funciona, o modo que funciona para todo mundo. Ok? O sistema educacional saquaremense, do município de Saquarema. Se você está estudando hoje no Clotilde, ou se você vai estudar no Ismênia, ou se você vai estudar no Padre Manuel, não interessa. A forma de ser avaliada é a mesma. Os alunos do Padre Manuel, os alunos do Elcira, os alunos de qualquer outra escola, eles utilizam a mesma apostila porque estão dentro do mesmo sistema. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala de uma mesma organização, certo? O que funciona para um, funciona para todo mundo. Isso significa sistema. O que são equações do primeiro grau? Classificamos como equações do primeiro grau a expressão numérica, expressão polinomial de grau 1, certo? Então é desse jeito aqui, ó. 2x mais 4 igual a 7. Isso é uma equação do primeiro grau. Observem que eu tenho uma incógnita que eu vou chamar de x. Essa daqui é a minha incógnita. Apesar de ser uma letra, isso representa um número, ok? E o expoente dessa letra, ele não aparece. Se ele não aparece, o expoente é 1. Então, uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau a gente aprendeu no ano passado, mas reviso agora. É só passar a letra para um lado, número para o outro. Vamos desenvolver essa daqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho 2x igual a 7 menos 4. 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, passo para lá dividindo. X é igual a 3 dividido por 2. Paro por aqui, ficou uma fração, impossível dividir. Quer dizer, divisão não exata, então posso parar por ali. Observação que não custa reforçar, né? Se o meu valor está somando do lado direito, quando ele passa para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Se ele está multiplicando, circulei errado, de baixo. Se ele está multiplicando do lado esquerdo, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. São observações que a gente precisa reforçar e precisa ter em mente como é que se resolve. Tá bom? O nome disso é equação do primeiro grau. No que consiste o sistema de equações do primeiro grau? Quando eu falo de sistema de equações do primeiro grau, eu falo de duas ou mais equações envolvidas numa mesma situação, certo? Então, quando eu tenho ali um sistema de equações do primeiro grau, o que vai acontecer, na verdade, deixa eu pegar aqui uma corzinha bonitinha, é que eu vou ter duas ou mais equações, como 2x mais y igual a 3, ok? E x mais y igual a 2. Eu vou ter duas equações envolvidas no mesmo
no mesmo sistema. Ok? Lembra que eu falei o que significava sistema? Sistema significa que o que funciona para uma escola, por exemplo, o que funciona para o Padre Manuel, funciona para o Ismênia, e o que funciona para o Ismênia funciona para o Clotilde, o que funciona para o Clotilde funciona para qualquer outra escola da rede, do sistema de educação de Saquarema. Aqui é a mesma coisa. O valor de x para a equação de cima, ele é o mesmo para a equação de baixo. O valor de y para a equação de cima será o mesmo para a equação de baixo. Então, quando falo de sistema de equações do primeiro grau, eu falo disso aqui, certo? Eu falo de duas ou mais equações envolvidas dentro de um único sistema, envolvidas todas elas, as incógnitas, tanto de cima quanto de baixo, possuem os mesmos valores. Mas, Fabrício, como é que eu resolvo isso? Bom, para resolver um sistema de equações, nós temos dois métodos. Na aula de hoje, a gente vai aprender um método específico que é conhecido como método da adição. Ih, apertei errado aqui, peraí. Método da adição. Qual é a nossa função no sistema? A nossa função no sistema é encontrar os respectivos valores para x e y de modo que esses valores satisfaçam tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui está a nossa equação. X mais y igual a 6. E aqui embaixo eu vou colocar 2x deixa eu mudar ali o 2 para 3x. Vou botar 6 aqui, ó. 3x menos y igual a 10. Tá aí o nosso sistema. Como é que eu desenvolvo esse sistema? Bom, como eu falei, x e y representam números, eles são números, certo? Então, eu vou substituir valores tanto para x quanto para y, de modo a descobrir uma igualdade a 6. Então, por exemplo, x pode ser 2, y pode ser 4, não é? 2 mais 4 é igual a 6. Mas será que o que vale para a equação de cima também vale para a equação de baixo? Vamos ver. 3 vezes o 2, porque aqui é 3x, é uma multiplicação. 3 vezes o 2 menos 4. 3 vezes o 2 menos 4 é igual a 10. 3 vezes o 2, 6, menos 4, 2. Não dá 10. Então, minha solução não é 2 e 4. Eu posso substituir e ir definindo valores desta forma até encontrar um resultado possível. X igual a 1, y igual a 5. 1 mais 5 é igual a 6. Será que aqui embaixo vai dar certo? 3 vezes 1, 3. Menos 5 vai dar 10? Não, não vai, né? Não vai. Certo? O método da adição consiste em eliminar uma das incógnitas. E como é que eu faço isso? Como diz o nome do método, ele fala de adição. Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Juntar as duas numa coisa só. Só que essa adição ela só é válida quando uma das letras são simétricas. O que significa isso, meus amores? Quando a letra de cima é igual à letra de baixo, só que com um sinal diferente, como é o caso do y positivo e y negativo, certo? Vamos somar? Quanto seria x mais 3x? 4x. Quanto seria y menos y? 0. Por isso é que eles precisam ser simétricos, porque quando forem simétricos, eles vão se anular, vão deixar de existir. E aí o que eu vou possuir? Apenas uma incógnita. 6 mais 10, 16. Agora a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau, porque é uma equação do primeiro grau. 4 vezes o x, está multiplicando, não é? Passo para o outro lado, dividindo. Sempre que está multiplicando no primeiro membro, eu passo para o segundo membro dividindo. 16 dividido por 4, isso é igual a 4. Então, qual é o valor do x nesse sistema aqui de cima? Tanto para cima quanto para baixo, o valor do x é 4. Ok?
Então agora, basta utilizar a equação mais fácil aqui que vocês estão vendo. Ignora que a gente cortou o y. Finge que não cortei. Qual é a equação mais fácil? É a de cima ou é a de baixo? Obviamente que é de cima, não é, gente? A equação de cima a gente tem x mais y igual a 6. Só que no lugar do x eu vou pôr quanto? 4, porque x vale 4. 4 mais y é igual a 6. Letra para um lado, número para o outro. Y é igual a 6 menos 4. Quanto seria 6 menos 4? 2. A solução para este sistema, olha, S de solução, é igual a x igual a 4 e y igual a 2, ok? Se eu substituir 4 no x de cima e 2 no y de cima, meu resultado dá 6. Se eu fizer o mesmo na conta de baixo, ó, 4 e 2, o resultado vai dar 10. Vamos fazer a conta? 3 vezes o 4, 12. 12 menos 2, 10. Ok? Então, isso é a resolução de um sistema de equações do primeiro grau, pelo método da adição. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro na nossa cabeça como é que se resolve? Descer aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar. Ih, Jesus, que isso? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha folha, que eu acho que eu vou precisar de uma folha maior. Bom, não se preocupem em copiar agora, porque eu vou colocar essa foto no grupo, certo? Vou fazer vários exemplos e esse exemplo vai ficar lá no grupo para vocês copiarem, tá bom? Depois copiem, por favor. Letra B, vamos desenvolver esse sistema aqui, ó. X mais 2y é igual a 13, menos x mais 3y é igual a 2. Qual seria o valor do x? Qual seria o valor do y? Bom, vou resolver pelo método da adição. Como é que eu desenvolvo o método da adição? Como eu falei lá em cima, eu preciso que duas das minhas incógnitas sejam simétricas. Nesse caso, as incógnitas simétricas são x e x, não é verdade? Elas já são simétricas aqui, ó. Tá vendo? Então, se elas são simétricas, basta somar a equação de cima com a equação de baixo, respeitando os monômios semelhantes. O x de cima com o x de baixo, eu posso cortar. Vou cortar aqui, ó. Cortei. Quem foi que me sobrou? Sobrou 2y com 3y. Ficarei com 5y. Só somar, ó, 2 mais 3, 5y. Vou somar 13 mais 2, 15. Olha que fácil. Agora a gente desenvolve. O que esse 5 está fazendo com y aqui? Ele está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo. Y é igual a 15 dividido por 5. Quanto é 15 dividido por 5? 15 dividido por 5 é igual a 3. Achei o valor numérico do meu y. Y vale 3. Agora eu vou voltar lá para cima para o meu sistema. Ó. Qual é a equação mais fácil para você? Qual delas você acha mais fácil? Eu acho a de baixo mais fácil, tá bom? Ah, professor, eu acho a de cima. Então você resolve a de cima. Na minha eu vou resolver a de baixo, porque eu acho a de baixo mais fácil. Vou pegar a equação de baixo e vou escrever aqui, ó. Menos x mais 3y igual a 2. Aqui é 3 vezes y. Se é 3 multiplicado por y, na verdade é 3 multiplicado por 3. Menos x mais 3 vezes o 3 igual a 2. Aqui, ó, 3 vezes o 3 dá 9. Menos x mais 9 é igual a 2. Caramba, o x não pode ficar negativo. Vamos terminar de resolver isso, mas é preciso consertar esse x aí. Letra para um lado, número para o outro. Vou pegar esse 9 aqui, ó, e vou passar para o outro lado. Se aqui ele é positivo, do outro lado ele será negativo. Mudo de lado, mudo o sinal.
menos x é igual a 2 menos 9. Quanto é 2 menos 9? Menos 7. Menos x é igual a menos 7. Olha lá, ó. Meu x não pode ser negativo. Em hipótese alguma, eu posso aceitar x negativo na resposta final. Por quê? Porque eu procuro o valor de x, não o valor de menos x. Eu procuro o valor absoluto da minha incógnita, não o seu valor na reta numérica. Para facilitar o meu cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7 e vou botar para lá e o x eu vou botar para cá. Porque quando a gente muda de lado, ele não muda o sinal? Não é assim? Então, se eu pegar o x e jogar para o outro lado, ele está menos, ele vai ficar mais. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vou ficar com 7 positivo. Tá vendo? Eu peguei o 7 e joguei para o lado de cá. E o x negativo eu joguei para o lado de lá. X igual a x. Qual é a solução desse sistema? Solução vai ser x igual a 7. Gente, primeiro é sempre o valor do x. Y igual a 3. Ok? Muito fácil. O método de resolução de uma equação, de um sistema de equações do primeiro grau, ele é feito deste modo. Ok? A gente elimina os simétricos e efetua a letra para um lado, número para o outro. Vamos fazer só mais um exemplo? Só mais um para a gente finalizar, tá bom? O vídeo também não ficar muito comprido. Letra C, nosso terceiro e último exemplo. Eu tenho aqui 2x menos 5y. 2x menos 5y é igual a menos 5. E do lado de cá, eu vou ter menos x mais 5y. Ok? Aqui, menos x mais 5y, aqui vai ser igual a 10. Ok? Vamos desenvolver essa questão? Vamos lá? Classificamos como simétricos valores iguais com sinais diferentes. Eles precisam ser exatamente iguais. Só vai mudar o sinalzinho. No caso aqui, os simétricos são o y. Ah, mas o x já tem o valor diferente. Não interessa. Ele tem que ser igual, exatamente igual, com sinal diferente. Por exemplo, 5 e menos 5 são simétricos. 2 e menos 2 são simétricos. 3 e menos 3 são simétricos. Ok? Agora, 2x e menos x não são exatamente iguais, certo? Eles diferem. Um é 2x e o outro é só o x. Então, não são simétricos. Classificamos como simétricos o 5y negativo e o 5y positivo. Então, ó, esses daqui eu vou cortar. Quem é que vai sobrar para mim? Vai sobrar na ponta de lá 2x menos x. 2x, tira x, fica quanto? X. Eu tenho 2x, tiro 1x, vai ficar x. Igual 5 negativo mais 10 positivo é igual a 5 positivo. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. E olha que mágico, já resolvi, não preciso fazer mais nada. Não é? Está resolvido aqui, ó. Já sei qual é o valor do meu x. X é igual a 5. Vamos desenvolver agora o valor do y. Escolher a equação mais fácil, eu acho que a mais fácil é a de cima. Vou colocar aqui, ó, 2x menos 5y igual a 5 negativo. No lugar do x eu vou colocar o 5, olha lá. Vou ficar com 2 vezes o 5 menos 5y igual a 5 negativo. O 2 está multiplicando, o 2 vezes o 5 vai dar 10. Menos 5y igual a 5 negativo. O 10 aqui está positivo, ó, ele aqui é positivo. Passo para o lado de lá, negativo, ele vai subtraindo, fica com 5y negativo igual a 5 negativo menos 10 negativo. Quanto é 5 negativo menos 10 negativo? Vai dar 15 negativo. 5y negativo é igual a 15 negativo.
O 5, ele está multiplicando o y. Eu passo para o outro lado, dividindo. Y é igual a 15 negativo dividido por 5 negativo. Multiplico os sinais, menos com menos, menos vezes menos, dá mais. Y é igual a mais. 15 dividido por 5 dá 3. Olha que mágico! Descobri o valor do x, que é igual a 5, descobri o valor do y, que é igual a 3. Agora é só colocar a solução. Ó. Vou botar minha solução aqui. Solução é igual. Primeiro o valor do x. Quanto é que vale o x? X vale 5. Está aqui ó, de vermelho aqui no cantinho. X vale 5. Então, primeiro o valor do x. Depois o valor do y. Quanto é que vale y? 3 positivo. Não preciso botar o sinal de mais. Se eu não coloco sinal nenhum, significa que ele já é positivo. Ok? Então, finalizo aqui com solução igual a 5 e 3. Beleza, pessoal? Então, essa foi a matéria de hoje. A gente está falando especificamente sobre sistema de equações do primeiro grau, método da adição. Óbvio que isso vai complicar, está muito fácil ainda, mas a princípio é só isso. Ok? Bons estudos, façam o exercício. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.